Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Aprovado. Eu sou Nicole, coordenadora da GO da Medicoff, e eu estou aqui hoje com uma convidada especial, a Isabela Coutinho Tuboni, aprovada em terceiro lugar no R+ de endoscopia, e foi nossa aluna. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, prazer. Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É engraçado que até pouco tempo era eu quem procurava ouvir as pessoas que foram aprovadas, saber o que elas fizeram, deixaram de fazer para conseguir essa aprovação. E hoje eu estou aqui, podendo do lado de cá, poder compartilhar um pouquinho do que foi a minha experiência. Bacana. Estou muito feliz, muito gratificante Gratificante. poder ajudar as pessoas que estão vivendo esse período. Ah, legal, Isabela. E conta um pouquinho pra gente, Isabela, como que foi a sua formação, qual faculdade que você fez, residência, como que decidiu pela endoscopia? Tá. Eu fiz a minha faculdade em Bragança, Uhum. e durante o meu 5º ano, a gente tem uma fase que é a fase do optativo, e a gente pode escolher qualquer local, qualquer serviço hospitalar, para viver aquele período que a gente tem interesse, na residência, né? Uhum. Então, eu fiz uma parte do meu ciclo em cirurgia geral, na Faculdade de Medicina do ABC, inclusive, Uhum. e uma metade desse ciclo eu fiz com uma professora minha, de Bragança, que ela era endoscopista, e eu pedi para ela, né, se eu podia acompanhá-la. E foi desde então que surgiu esse meu interesse pela endoscopia. Uhum. Depois disso, terminando a minha faculdade, eu passei em cirurgia geral na Faculdade de Medicina da ABC, Uhum. fiz os 2 anos, né, área básica, e em seguida prestei endoscopia e passei em terceiro lugar. Ai, que legal. E você como cirurgiã, né, Isabela, imagino como deve ter sido difícil de estudar para um concurso de um R+. Como que foi a sua organização de, assim, plantões de residência, carga horária, para conseguir conciliar tudo isso? Sim, assim, é bem desafiador você conciliar residências de cirurgia geral, que tem uma carga horária extensa, Uhum. com os estudos, né? Eu acho que Uhum. tem que ter muita organização, primeira coisa, assim, quando você quer, para você prestar uma prova, né? Uhum. Primeiro de tudo, eu acho que é importante você saber quais são as instituições que você quer fazer a Legal. residência, Uhum. para começar, para você entender como que aquela instituição, como que é a prova daquela instituição, Uhum. e você com isso conseguir organizar os seus estudos. Uhum. Então foi isso, eu escolhi 5 instituições, e a partir daquilo eu vi como eram as provas, o que eles gostavam de cobrar, quais eram os O assuntos, estilo, o né, de estilo da cobrar. prova, e ainda tinha o desafio de que na prova de endoscopia, metade da prova era cirurgia, metade da prova era Hum. clínica. Então eu tinha que ter muita organização. Uhum. Então, assim, foi bem desafiador. Uhum. Então eu pegava as provas, entendia o que elas gostavam de cobrar, Uhum. e a partir daquilo eu organizei os meus estudos. Porque eu Uhum. acho que o mais importante não é saber o que você tem que fazer para ser aprovado, mas como fazer, né? Legal. Aquele tempo que a gente tem para estudar não são várias horas do dia, né? A gente chega Uhum. às vezes cansado do serviço, às vezes a Sim. gente tem 2, 3 horas só para estudar à noite. Uhum. Então a gente tem que aproveitar, tirar o máximo de proveito daquele tempo. Entendi. Então é fundamental, se organizar, Uhum. saber priorizar as matérias que você tem mais Mais dificuldade, as que mais caem, para você Uhum. direcionar o seu estudo. Uhum. Então foi isso que eu fiz. Legal. Você partiu então das questões das provas para conseguir dividir o seu tempo com base nos temas que você via que tinha mais dificuldade. Exatamente. Tá. Eu, com a ajuda da Medicoff, né, Uhum. que ajuda a gente com a porcentagem de temas que caem nas provas, Uhum. eu comecei a me organizar. Então eu via quais eram os principais temas, Uhum. e a partir daquilo eu organizava o meu Definia. estudo. Uhum. Além disso, nos finais de semana, que eram momentos que eu conseguia estudar um pouco mais, Uhum. né, eu pegava aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade e Sim. focava mais, gastava mais tempo Uhum. naqueles assuntos. Tá. Como eu caía clínica médica e era algo que eu não tinha domínio, Contato né, não tinha diário. contato Uhum. diário,
eu foquei mais em clínica médica, né? Porque Entendi. a cirurgia a gente já tinha um contato no dia a dia, então a gente já tem mais a facilidade. Uhum. E até foi uma surpresa, porque por isso que é importante a gente ver as provas, né? Na minha cabeça, a prova de endoscopia, eles iam cobrar em clínica parte de gastro. Tinha Uhum. certeza que era assim. Uhum. E aí até que eu tomei um susto, porque eles cobram nefro, reumato, Relembrar todos os endócrino. conceitos, né? Exatamente, assuntos que eu Uhum. só tive contato na faculdade. Sim. E passei um bom tempo sem ter contato direto. Uhum. Então, eu tive que me organizar principalmente por conta disso. Sim. Na residência a gente tem vários estágios, né? A Sim, gente, às vezes, não sei com que período você rodiziava, e varia muito o período que a gente tem livre com base no estágio que a gente tá. Tem estágio que é mais plantão, estágio que é mais enfermaria, que é mais UTI. E como que você fazia? Você estabeleceu um cronograma ao longo do seu ano, sabendo os estágios que você ia estar, aí você ia conseguir ver o tempo livre que tinha em cada estágio, ou você ia acontecendo semana a semana, as horas por dia que você conseguia? Como que foi esse cronograma de estudos? então, quando eu passava pelas especialidades da cirurgia, Uhum. né, cirurgia torácica, pediátrica, eu tentava organizar meu estudo Uhum. eh, conforme aquela Você especialidade. estava passando, Exato, porque eu achava entendi. que era mais fácil fixar o conteúdo Uhum, teórico, justo. né, com a vivência do dia a dia. Mas é claro, para a prova de residência, o conteúdo é vasto. Então, Uhum, não era possível só ficar naquela matéria, uhum, né. Então, e como tinha a clínica médica, eu tentava, na semana, fazer o meu cronograma, além uhum. daquele tema Da cirurgia, da né, que eu estava cirurgia, rodando. exatamente, eu pegava outros temas da cirurgia geral, ou de alguma outra especialidade, e pegava um pouco também da clínica médica. Entendi. Então, para a semana, eu gostava de pegar X quantidades, assim, de matérias, assuntos, Uhum, e fazia mesmo como uma meta para mim, que eu tinha que estudar aquilo naquela semana. uhum, Às vezes era possível, conseguia, mas às vezes não, por conta uhum. da demanda da residência mesmo. Sim. Mas tinha estágios que eram mais puxados, que a gente saía muito tarde do hospital, Uhum, tinha que conciliar com os plantões da cirurgia também, e sim. tinham semanas que eram um pouco mais tranquilos por conta do estágio que a gente estava. Então, Uhum. assim, era mês a mês a minha organização e às vezes até, semana a semana, Semana, não tinha uma entendi. regra. Tinha Mas eu alguma tentava, assim, colocar uma meta: aquela semana eu preciso estudar X temas, entendi. até para me dar uma motivação de chegar em Aham. casa e ter que estudar, Também aquela sensação de dever cumprido no de final dever. da semana, né. Tá, e Exatamente. tinha alguma média de horas por dia? Assim, o tempo não é o mais importante, assim, né, mas você separava no mínimo de horas por dia ou era mais por temas mesmo que você dividia? Tá, eu não separava por horas, Tá. porque justamente por conta de cada estágio, né, variar o horário que a gente saía do Uhum, hospital. sim. Então eu gostava de fazer essa meta por temas, por Uhum, assuntos. entendi. Era assim que eu Tá. conseguia me organizar. E como você lidava com a questão de, às vezes, não conseguir cumprir aquela meta de temas na semana? Gera uma certa frustração de, nossa, agora eu vou juntar com os temas da semana que vem e vou me sentir mais, talvez, ansiosa, preocupada e de matéria acumulada. Como que você lidou com Sim. isso? Fora, né, toda a sobrecarga da residência, né, de cirurgia geral. Sim, às vezes dava mesmo aquela Uhum, frustração mesmo, uhum, porque a gente sabe quantos assuntos a gente precisa uhum, abordar até a prova, uhum, e bate também a ansiedade, né, a gente dá aquele desespero: "Nossa, não vi uhum, todos esses assuntos, então vai acumular para a semana seguinte". Mas assim, o que me dava tranquilidade é que eu já tinha passado por isso uma vez, né, quando eu prestei sim, a prova de residência de cirurgia geral. uhum, Então eu sabia que aconteceria, né, de momentos de acumular as entendi. matérias. Então isso Isso é natural era que aconteça, né? exato, é natural, não tem como a gente, estudar toda aquela quantidade de assuntos, dominar tudo. Uhum, Então isso que me tranquilizava, assim, eu sabia que apesar de estar acumulando, tantos assuntos, ia dar certo. Eu tinha essa uhum, tranquilidade, assim, tentava sim. me manter tranquila e o final de semana eu tentava compensar de alguma forma. Uhum. E você separava algum tempo para lazer, para hobby, para descanso, né, pensando mais em saúde mental, como que foi, assim? Sim, eu acho que é fundamental, assim, faz Uhum, parte, acho que do nosso cronograma ter um momento pra gente, sabe. uhum, Porque bitolar muito não dá certo.
Às vezes as pessoas ficam desesperadas. Nossa, eu preciso ver todas as aulas, ler todos os materiais. E não dá, porque a nossa cabeça ela precisa de um respiro. É Sim. fundamental, ainda mais quem está já conciliando Uhum. com a residência, né? Sim. Então, eu separava algum dia, sábado, gostava normalmente de separar o momento do sábado, final de sábado à noite, Uhum. e sair com os Bacana. meus amigos, assim, Uhum. a gente abdica muito, né, da nossa Sim. parte social, então era um momento que eu gostava de me dedicar a eles, estar com eles ou com a minha Sim. família, e era um momento que eu dedicava totalmente, eu não saía e ficava pensando, mas eu podia estar estudando, ai, não, se você se dedica, né, se você separa aquele momento para você, então viva aquele momento Legal. seu. É necessário, acho que faz Uhum. parte, desse cronograma de estudos, Uhum. um tempo para você mesmo, Sim, para se mesmo que dedicar a você. uhum. Mesmo se tiver com matéria atrasada, né, igual você falou, Mesmo com com os temas matéria atrasada, atrasados. com certeza, com Uhum. certeza. E assim, vão ter dias que você vai estar cansado, que você não vai conseguir estudar, que você vai tentar ali, vai tentar, vai ler, Uhum. reler, Não vai dar e não certo. vai, não vai dar certo, assim. Claro, não tem que desistir, assim, Uhum. tenta. Vê que não dá, vai dar uma volta, vai no parque, Muda o ambiente, né. muda o ambiente, faz alguma coisa que te dê prazer e depois volta, tá tudo bem. Não, Uhum. acontece. Tem dias que a sua mente está cansada mesmo, Sim. que você não tá com a cabeça para ler, para fazer questão, então não adianta. Pega aquelas 2 horas, sei lá, vai, distrai a cabeça. Uhum. E aí você vai ver que quando você voltar, você vai estar mais conseguir dar o foco necessário para o seu Pra estudo, as aquilo. coisas vão Tá. fluir. Uhum. Exatamente. E você, né, que era residente, né, tinha muitos plantões, você conseguia estudar no plantão? Porque às vezes a gente tenta levar Não. algum livro, algumas É. questõezinhas. Várias vezes eu Aham, levei, separava a questão. Eu aham. tentava, ainda mais com o aplicativo, eu tentava fazer questão, né, durante o Uhum, plantão ou entre uma cirurgia e outra, eu ficava ali no uhum, corredor tentando fazer questão. uhum. Tinha vezes que dava certo entre uma cirurgia e outra, mas no plantão era muito Carga difícil horária não mesmo. dava mesmo. Exatamente. Uhum, E é porque às vezes você até tenta estudar ali durante o plantão, mas você não está totalmente focado. uhum. Era Porque mais daí um você tá extra, né? exato, porque às vezes você tá pensando no paciente que está ali, né, que você está cuidando, enfim. Então você não consegue estar totalmente entregue àquele seu momento de estudos. Uhum, Então, normalmente eu deixava mesmo para estudar em casa. Eu tinha o uhum. meu ambiente de estudos, Legal. tinha que não era o meu quarto, né, porque ali o quarto tem a Aham, cama, tem várias aham, distrações, então eu tinha um outro local de estudo, uhum. tinha minha escrivaninha, era o meu computador e era voltado para uma janela. Exato, assim, Sem total sem distrações. distrações, então era aquele meu momento. Deixava Uhum, o celular de lado, tirava tudo aquilo que pudesse me distrair, uhum, e me entregava totalmente àquele momento. Porque, igual eu falei, né, a gente que está na uhum, residência, a gente tem aquele tempo. Se a uhum. gente não se dedicar, né, aquelas 2, 3 horas, não vai Não dar vai dar certo, não vai dar certo. certo, Uhum. não vai dar certo. E você estudava por provas antigas? Se sim, a partir de quando? Você olhava as questões lá no começo do ano, né, para entender como que você ia organizar seu cronograma. Mas ao longo dos estudos, você ia mais para um banco de questões, para provas antigas? Como que Sim. você fazia? Então, no início, eu pegava as provas antigas para entender mesmo o que Como o aquela Egito que cobra. instituição Uhum, cobrava, e não só o que ela gostava de cobrar, mas como, né? uhum, Porque às vezes tem assuntos que caem, em instituições diferentes, mas a abordagem é diferente. Então, uhum, primeiramente, eu fazia isso, fazia um panorama geral, uhum, justamente até para na hora que eu for estudar, que eu ia estudar, eu saber o tanto de atenção que eu ia dar para aquela matéria. sim, uhum, Depois disso, eu gostava de pegar algumas questões no banco, né, do aplicativo do uhum, Medcoff, e tentava fazer. Assuntos que eu acreditava que já dominava, então eu já ia uhum, direto para a questão. uhum. Se eu via que estava errando muito, aí eu partia Voltava. pro conteúdo mesmo, para as aulas, para a parte teórica. Uhum. Caso que eu não, estou dominando esse assunto, eu passava para o próximo tema. Você não via a aula teórica daquele tema Eu via muitas aulas, principalmente de clínica de médica, clínica porque não médica. era a minha vivência. Uhum, Então, eu assisti bastante, né? Porque eram assuntos que eu tinha visto lá na faculdade. Então, eu gostava de uhum, retomar, né? Antes de ir, às vezes, mesmo para as questões. uhum, E em cirurgia, não. Eu
ia assistir as aulas naqueles temas que eu achava que eu estava com mais defasagem, com mais dificuldade, apresentando mais erros. Tá. E qual você acha que foi o diferencial do Medicoff na sua preparação para o R+? Eu acho que o banco de dados, as Uhum. aulas eram muito objetivas também, eu Legal. gostava, as aulas sempre foram muito bem direcionadas, né? Não eram aquelas aulas extensas. Uhum. Então, o que foi dado na aula era realmente o que a gente precisava saber para acertar aquela questão. E o banco de dados também, de questões, né? Uhum. Os comentários eram muito bons, a gente Legal. conseguia relembrar, recapitular, né, aquele Uhum. assunto só mesmo lendo os comentários das questões. Isso já Sim. ajudava na revisão, né? Uhum. Porque além de você ter que dominar todo o conteúdo, a gente ainda tem que ter aquele tempo Trabalho de. para revisar. Uhum. Então, era uma forma de eu relembrar algumas coisas, alguns detalhes necessários para acertar Sim. aquela questão. Uhum. Porque os 70% a gente consegue atingir. Agora, você tem passando disso, essa porcentagem, a gente tem que se ater aos detalhes. Uhum. E acho que a Medicoff entregava esse diferencial. Ai, que legal. E você gostava de usar flashcards, post-its? Você era desse time ou você preferia ter seu resumo mesmo? Como que. Eu fazia muito resumo, eu gostava Uhum. de anotar pontos que talvez eu pudesse esquecer, Uhum. detalhes mesmo, e fazia muito post-it. Colava na parede, assuntos que às vezes a gente não consegue, né, decorar tanto, assim, alguns Uhum. detalhezinhos que caíam, que pegavam muito em prova, então eu Uhum. fazia post-it e colava na parede. Então, quando surgia aquela questão, ia lá, dava uma olhadinha, Uhum. relembrava, e o resumo justamente para quando eu chegasse naquela fase, próximo às provas, para só bater o olho, já lembrava. Então, eu Na gostava hora. muito de escrever, acho que me ajudava bastante. E Uhum. fazer muita prova, Uhum. bastante prova, Tá. simulado, fingir mesmo que eu estava ali no dia da prova. Então, sentava, pegava, fazia as 5 horas mesmo, Uhum. ficava ali no meu canto e fazia bastante prova, Uhum. bastante. E é claro que isso varia muito de aluno para aluno, mas Sim. como que você se preparava nos dias antes da prova? Assim, tá chegando aquele momento do concurso, você mantinha a rotina de estudo normal, você seguia estudando até a véspera da prova, ou você tirava mais um tempo para descansar, para desestressar? Como que foi para você? Eu segui estudando, Normal, estudando, manter a rotina. mantinha a Uhum. rotina com certeza, fazia mas eu ficava mais nas questões, né, fazendo Uhum. bastante Tá. questão e vendo provas antigas. Uhum. E um dia antes não Uhum. fazia nada, Tirou para descansava, descansar. dormia, fazia qualquer outra coisa, assim, mas eu não estudava. Uhum. Preferia descansar mesmo e estar preparada para o dia seguinte da prova. Até Legal. porque na residência a gente não para, né, a É. gente continua o serviço normal. Uhum. Então eu precisava Sim. descansar um dia antes, se desse, né, porque às Aham. vezes a gente estava trabalhando, Sim. saía É. e no dia seguinte prova. Tinha que ir pra prova, é. Exato. E conquistou o pódio, né. Aham. E o que Deu que tudo você certo. dá de dicas para os nossos alunos agora? Eu acho que, assim, é uma fase sacrificante, é difícil, Hum, não é fácil, a gente tem que se abdicar de muitas coisas que a gente gosta de sim. fazer para se dedicar àquele estudo, né. Não é fácil você sair da residência que você está no momento, sair do hospital, chegar em casa e estudar. Uhum. Assim, requer muita paciência, dedicação. Sim. Às vezes vai bater ansiedade, vai bater aquele desespero de: "Ai meu Uhum. Deus, tem uma prova para prestar, muitas matérias para estudar", mas eu acho que nessa hora a gente tem que ter pé no chão, autocontrole e pensar assim: "Por que que eu estou fazendo tudo isso, né? Qual que é o meu objetivo? Uhum. Qual que é o meu propósito?". Porque eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer tem algum sentido, e Uhum. nessas horas eu acho que vale a gente pensar nisso, sabe? "Por que que eu tô me esforçando tanto?". Sim. E eu gostava de pensar também, Legal. assim, relembrar aquele gostinho de ver meu nome na lista, toda Uhum. aquela sensação de Uhum. alegria que me dava mesmo, ao ver uma conquista que é toda sua, né, mérito Uhum. seu, do seu esforço. E eu lembrava pensava assim: "É só mais uma fase, a gente já venceu tantas outras, né, já passou por tantas dificuldades e deu tudo certo". Uhum. Então eu só E penso assim: "É agora? só mais uma fase, estuda, faça a sua parte, não fica pensando nos concorrentes, Uhum. não Outro pensa, não". ponto. É. Exato, porque tem gente que já tem, né: "Nossa, Uhum. mas é muito concorrido". Não pensa nisso. Faça o seu, se dedica, estuda, que vai dar tudo certo, já já são vocês que Uhum. vão estar contando a sua história, contando o momento que você viu o seu nome ali na lista.
de aprovados. Ah, então tá ótimo. Então é isso, pessoal. Obrigada, Isabela, pela sua participação aqui com a gente. Eu que Obrigada pela agradeço. atenção de vocês. E sucesso, Isabela. Muito A gente se obrigada encontra por para aí. nós. Até mais.